A Suprema Corte de Israel igual à Suprema Corte do Brasil. Eu acho que ela quis afirmar, né? Bibi, o melhor primeiro-ministro de Israel. A esquerda de Israel é igual a de todo mundo. O que você acha disso? Não exatamente. Não exatamente. É verdade que esquerda é esquerda no mundo todo. A todos os rabeirinhos que estão conosco, Baruchim Abaim, sejam bem-vindos. Uma live muito especial que estamos tendo no dia de hoje, como nós anunciamos aqui, tendo a participação especial aqui, abrilhantando aqui a nossa live de hoje, nosso querido Miguel Nikolaevski, Baruch Hashem, uma pessoa muito especial dentro do contexto da terra de Israel, dentro do contexto da palavra do Eterno Deus, a mensagem da boa nova do Messias Yeshua, e nos dando aqui esse privilégio da presença dele, disponibilidade de estar conosco nessa conexão, né? Nós temos aqui pessoas de várias partes que nos acompanham, dependendo do fuso horário, sempre nas lives, e o nosso querido Miguel, ele está desde a terra de Israel, Eretz Kadashá, nos dando essa oportunidade de compartilhar, né, de ouvi-lo e dele compartilhar com a gente tantas coisas boas que vai ser compartilhado hoje aqui. Então eu já quero pedir a vocês que deixem o seu like aqui na nossa transmissão, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, né, e compartilha essa live, que o mais importante é que você compartilhe essa live com todos que você possa ter de amigos, parentes, irmãos, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas, como sempre tem sido as nossas lives aqui. Então a todos que estão conosco aí, Baruchim Abaim, sejam bem-vindos. Bom, eu quero já então convidar aqui o nosso querido Miguel para que ele possa estar se apresentando e quem não o conhece, né, conhecê-lo agora, porque eu tenho certeza que muita gente o conhece, porque ele não é uma pessoa que começou agora, ele tem já uma história aí no meio da palavra, no meio do evangelho, no meio do testemunho de Yeshua, um histórico muito grande de trabalho realizado na terra de Israel. Então, vamos lá, eu quero já passar para ele aqui, Baruch Hashem, e para ele se apresentar, para ele poder, para que quem não o conhece, conhecer agora, né? Shalom, querido Miguel, a palavra é sua, Baruch Hashem, muito bom estar contigo aqui. Shalom, shalom, muito obrigado pelo convite, Rav Yosef. Realmente já tenho trabalhado muitos anos na terra de Israel, desde 1996, quando imigramos, mas as atividades pela internet começaram ali em 2004 com o cafetorá.com, que está no ar até hoje, talvez o maior veículo direto de Israel para o Brasil, o veículo messiânico. E trazendo notícias direto de Israel desde 2004 e também a minha formação aí em pesquisa bíblica, trazendo arqueologia, história, estudos bíblicos, vídeos, muita informação direto de Israel para vocês. É um prazer estar aqui, né? E conhecer esse público também que está conectado com o Rabino Yosef Baruch. Muito obrigado pelo convite e eu espero que esse tempo juntos seja uma grande bênção. Baruch Hashem, muito bom e obrigado pela disponibilidade. Bom, como eu mencionei para o senhor, nosso público aqui ele é bem mesclado, né? De todos esse movimento judaico-messiânico que está acontecendo no Brasil, muitos cristãos, muitos evangélicos, pessoas que estão nos acompanham o nosso canal, e hoje a gente está aqui, né, com um canal que tem 97 mil seguidores, e como eu falei, né, são seguidores de vários segmentos, e que acompanham, que curtem, né? E eu tenho certeza que hoje aqui está sendo muito especial poder te conhecer e te ouvir, né, direto da terra de Israel. Eu gostaria já de introduzir aqui, eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer muita pergunta,
mas como tem sido essa vivência na terra de Israel, né? Quanto tempo você nasceu aí ou fez aliar? Como tem sido a vida inteira? Porque viver na terra de Israel é esses momentos de desafio, né? É momentos de muita shalom, daqui a pouco vem um conflito aqui, um conflito ali, e aí passando momentos diferentes, né? Como tem sido esses anos, a família, né? Trabalho, como é que tem sido aí? Nós recebemos o chamado de Deus para subirmos a Sião, né, em 95, de forma direta. Temos entrado no processo de imigração, afinal de contas somos de família judaicas há muitas descendências, né, e fizemos a imigração através do Ministério da Absorção de Israel. E chegamos aqui em Pessach de 1996. Uau! O planejamento era ficar 3 anos para conhecer, saber exatamente para onde iríamos, e já se passaram 30 anos. Uma vida inteira. Na terra de Israel, já aqui eu fiz faculdade também, 2 faculdades, e meus filhos nasceram aqui, eu servi o exército, meus filhos serviram ao exército. Sim, Israel é um lugar de altos e baixos, né? Tem tempos de paz e tempos de tensão, tempo que você pensa, será que vai piorar, será que vai melhorar, vamos embora, não vamos embora, mas a verdade é que quando você tem um chamado, né, não é qualquer coisa, né? E quando você persiste, isso demonstra que você não só foi chamado, você também foi escolhido para esse ministério que está sendo luz também na terra de Israel. Então, temos altos e baixos, é claro, como em todo país do mundo, mas nossa casa é Israel. Apesar de irmos bastante no Brasil, fazemos viagens, conferências, temos muitos amigos, família no Brasil, realmente o nosso lar é Israel. Principalmente depois que nossos 3 filhos nasceram aqui. Baruch Hashem, Baruch Hashem. A gente teve essa oportunidade de estar aí, né, um ano atrás, fez um ano agora, né, que a gente foi para o Bar Mitzvah do meu filho, e, poxa, quase que a gente se encontrou, quase que deu para a gente poder se ver. Teria sido uma brachá muito grande, uma bênção muito grande, mas não foi possível naquele momento, Deus sabe. Mas não vai faltar oportunidades, a gente vai estar voltando outras vezes, né? Até o momento que a gente foi, estava aquele momento de tensão ainda, né? Da questão do 7 de outubro, embora já tinha passado um tempo, mas ainda fica... você tem uma ideia, a gente... nessa viagem que a gente fez para ir, a gente saiu aqui dos Estados Unidos, saímos aqui da Flórida, aí fomos para Atlanta. Olha, a gente peregrinou, porque não tinha voo direto. Aí fomos para Zurique, aí depois, e vai. Foi mais uns 3 aeroportos, até chegar, pegar o voo direto para Tel Aviv. Então assim, a volta foi mais rápida, mas a ida foi uma peregrinação. E quando a gente chegou em Israel, mesmo com, sabe, o mundo inteiro falando que está caindo tudo, olha, foi muito tranquilo. Eu até confesso que quando eu cheguei lá em Tel Aviv, a gente chegou na quinta-feira à tardinha, né? Então a gente passou a noite. Então assim, eu já perguntei já ao dono do Airbnb, onde que é o Miklat aqui, onde que devo correr esse... é logo aí na frente. Mas olha, nada, nenhuma sirene, nada aconteceu, as pessoas na rua normal. A gente depois, no dia seguinte, fomos com um amigo que nos pegou lá, fomos para Jerusalém, já para se preparar para o Shabat. Na realidade, a gente chegou na quinta-feira à noite, né? Aí, na sexta-feira, ele pegou a gente durante o dia, fomos para Jerusalém, ou seja, nos preparamos, chegamos no Airbnb normal, Kabbalat Shabbat em Jerusalém normal, Shabbat normal, passamos uma semana normal. Então, assim, do lado de fora Israel faz uma tempestade, faz uma pressão. Aí é aquilo, né? As pessoas que estavam programadas para fazer uma viagem acabam não fazendo, mas na realidade está tudo normal. Ok, existe lá uma ameaça ou outra, mas se o governo de Israel disse está tudo bem, né? E assim foi a nossa experiência aí. Agora, eu quero aproveitar então para perguntar, né? Porque as pessoas ficam nessa dúvida, justamente, como tem sido sobre essa tensão, assim, desde da questão do 7 de outubro, aí logo vem o Irã, aí tem o conflito com o Hezbollah, e aí as pessoas ficam nessas dúvidas, né?
Posso viajar? Não posso? Como é que como é que está a questão das caravanas? Estão ativas? Não estão? O que você pode trazer para a gente dessa vivência sua aí nesse momento, né? Em relação a todos esses conflitos, e se realmente a questão da parte de turismo, né, de visita a Israel, como é que estão as coisas? Está fechado? Está aberto? O que você pode falar para a gente aí? De uma forma geral, está tranquilo desde o cessar-fogo, né? Uhum. Os dias relativamente tranquilos. Alguém acabou de me perguntar, Miguel, posso ir daqui a um mês mais ou menos, ou daqui a 2 meses? Eu escrevi de volta, olha, é melhor vir agora, porque daqui a 1 mês ou 2 eu não sei como vai ser. Justamente. Está tranquilo, então é melhor vir agora. Então a situação aqui é assim, ela pode mudar, realmente pode mudar, mas eu não abandono ninguém aqui. Ou seja, se acontece alguma coisa, a pessoa tem o meu contato, eu sempre dou um jeito de ajudar e até mesmo retirar a pessoa através de outras vias, né? Sim. Às vezes o aeroporto fecha, então pode sair pela Jordânia, pode sair pelo Egito, né? Então já tenho ajudado muitas pessoas nesse sentido, né? E nunca deixo ninguém aí numa situação em que não consegue sair do país, se sente preso e ameaçado. Quando começou a última rodada com o Irã, eu retirei 2 famílias, por exemplo, uma num dia e outra no dia seguinte, né? Então, tem essa segurança, quem está aí vendo e deseja vir, né? Sim. Pode pegar meu contato e saber que qualquer emergência, eu estou aí justamente para dar esse apoio estratégico. Eu dei esse apoio estratégico aos grupos quando começou o 7 de outubro, tirei 3 grupos quando começou o 7 de outubro, depois teve aqui o Cabine, e eu também levei o Cabine onde Perfeitamente, verdade. fazer todas as matérias, depois retirei também pelo Egito, né? E assim por diante, de lá para cá muitas pessoas vieram, recebi, e toda vez que houvesse qualquer situação de risco, eu também pude retirar com facilidade, até porque tenho os contatos aí na Jordânia e também no Egito que sejam necessários para resolver qualquer tipo de situação. Ou mais, costumo dizer, quem quiser vir, ou programa para mais longe, ou seja, depois de agosto, né? Ou vem logo, aproveita que enquanto está tranquilo. Verdade, verdade. Sabe que qualquer coisa a gente tem como evitar qualquer constrangimento, qualquer problema. E eu também sempre oriento as pessoas com as diretrizes de segurança, o que fazer caso haja bombardeio, né? Como se proteger, como lidar com a situação, de uma forma que tranquilize a pessoa, para dizer que não é o fim do mundo. Nós estamos acostumados com isso, já há décadas lidamos com isso, e eu acho que isso é até bom para uma pessoa saber lidar também com uma pressão, uma situação como essa. Verdade, verdade. A possibilidade de haver um incidente de um turista morrer por causa de um bombardeio é uma possibilidade mínima, mínima. Eu nem lembro de ter ouvido falar de um turista que morreu por causa de um bombardeio. O número de israelenses que morrem por causa de um bombardeio também é baixíssimo. Sim, verdade. Então, verdade. De qualquer forma, estou aí para tranquilizar vocês. Se quiser vir, agora é a hora. É aquela questão, né? Às vezes as pessoas perguntam assim: você vai fazer o que em Israel no meio da guerra? Né? Você está no Brasil, você está no Rio de Janeiro, São Paulo, você está nos Estados Unidos, tudo em paz. Você vai para o meio da guerra. A questão é a seguinte: Israel ele continua sendo esse cenário profético. Né? Então, assim, tanto em paz ou em conflito, o cenário profético está acontecendo primordialmente ali. Né? E é claro, é claro que não existe irresponsabilidade, como o nosso querido está falando aqui, né? O governo ele tem o bitarrão, né? A segurança ela é plena, existe todo um recurso, toda uma ajuda, né? Tudo é avisado antes, além da questão da segurança, ou seja, e estar em Israel, quer seja em momentos tensos ou momentos de shalom, é vivenciar realmente momentos proféticos. Né? Então, assim, aqueles que, como o nosso querido disse aqui, tem desejo de ir, não deixa passar a oportunidade, vai, né?
a experiência ela é única, né? Se puder ir várias vezes, melhor ainda, você soma essas experiências, né? Então, assim, às vezes as pessoas, existe uma pressão de mídia, existe uma pressão no mundo que é às vezes antissemita, e de fato, às vezes as pessoas não param para pensar, né, Miguel, que de fato Israel também, de uma certa forma, quando o turismo ele está atuante, é uma maneira de abençoar a terra de Israel, né? Porque você está gastando, você está pagando passagem, você lá vai consumir, ou seja, você está dando dinheiro para a nação de Israel, você está abençoando o povo judeu, você está abençoando a terra de Israel. Então, assim, quando vem esse tipo de ameaça infundada, muitas vezes, porque, estou dizendo, né, se tem uma guerra, tudo fecha, ninguém entra, ninguém sai, existe todo um protocolo de segurança, e esse é o cuidado que o governo de Israel tem. Agora, se está tudo em paz, está tudo aberto, quando vem essas vozes falar que não vai não, cuidado, a gente acaba prejudicando Israel, ou seja, Israel acaba perdendo justamente porque as pessoas estão com medo de ir e às vezes não tá acontecendo nada e quem perde é a nação, né? O povo perde, né? Porque não está indo turista, porque não está indo, ou seja, não está entrando, né? Mas veja, sim. Eu posso acrescentar uma coisinha? Claro, claro. Acabei de verificar a estatística de assassinatos no fim de semana no Rio de Janeiro. Entre 20 a 30 pessoas, assassinatos graves, tá? Coisa terrível. Entre 20 a 30 pessoas no fim de semana. Quantas pessoas morrem em Israel no fim de semana? Eu nem tenho os dados aqui, às vezes 1, 2 ou 3 pessoas, a grande maioria ligado a crimes de honra no setor árabe. Ou seja, não é nem por causa da guerra. Então é uma realidade completamente diferente. Existe uma estatística que a gente costuma dizer sempre que eu falo aí no Brasil, o Israel é 14 vezes menos homicídios do que os Estados Unidos e 18 Verdade. vezes menos homicídio do que no Brasil. Uau. Então, se você ignorar as manchetes, você vai entender que mesmo com a guerra, Israel é um dos países mais seguros do mundo. Perfeitamente. E olha, amiga, eu sou do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu sei muito bem como é que é essa questão Somos. você também, né? Então, assim, literalmente a tensão é grande. E é fato inegável, né? As pessoas, Rio, cidades que, lamentavelmente, por causa da questão do governo, perigo total. E realmente, Israel, mesmo nessa tensão que, quando a gente lá, tudo em shalom, ou seja, não existe essa periculosidade de você estar andando com o telefone na rua, um tiro de bala perdida, essas coisas, né? E realmente, olhando, né, ouvindo você falar, se torna muito mais intenso, né, para a gente ouvir daí de você que vive aí todo esse tempo, né? Agora, vamos aqui, em relação à questão de vida espiritual, vida religiosa, Israel tem essa, né, atrai o mundo com a espiritualidade, né? Até eu sempre gosto de dizer que ir a Israel, né, estar em Israel realmente estar respirando um ar assim muito espiritual, né? E aí eu falo, né, sobre até a questão que nos toca, né, a questão de judaísmo messiânico, o próprio cristianismo, né, ou seja, evangélicos, pessoas que temem a Deus e têm o testemunho de Yeshua e creem em Yeshua, como tem sido em Israel, sempre, né, durante a história a gente ouve uma coisa aqui, uma coisa ali, mas às vezes as pessoas não têm muita noção do que acontece no dia a dia. Para a gente que está aqui fora, né, e minha preocupação e meu interesse até de tocar nesses assuntos é justamente por isso, porque Israel passa muito tempo sem haver uma notícia assim extraordinária no aspecto de, olha, um judeu cuspiu num cristão, né? Ou um judeu agrediu, aí como passou uma imagem de uma pessoa agredindo acho que era uma freira. Ou então lá o soldado estava fazendo uma coisa lá com a imagem de Jesus, né? O outro colocando um cigarro na imagem de Maria. Aí
quase não aparece nada. No dia que aparece, é como se isso acontecesse todo dia, né? Toda hora. E aí cria, como às vezes a gente não tem, né? Às vezes essa preocupação de divulgar ou de compartilhar, né, a notícia, e cria um sentimento antissemita, né? Por quê? Porque parece que todo judeu faz a mesma coisa, parece que todo mundo está fazendo a mesma coisa. Há uma intolerância contra. Eu sei que existem pessoas que perseguem outras, né? Todo lugar tem, ou é hostil, mas o que você pode dizer para a gente sobre essas coisas que às vezes saem, né? Às vezes passa na mídia e muitas vezes não reflete a realidade vivida, né? De estar em Israel. Uma coisa é eu estar aqui nos Estados Unidos, vou em Israel uma vez ou outra, e outra coisa é você que está aí todo dia, né? Como lidar com isso? Como é essa relação judaico-messiânico, cristianismo, evangélico, católico, com o judaísmo tradicional, com a população também que é laico, né? Os Hilonim? Como você pode dizer para a gente? O que você pode trazer? Né? Ficou mudo seu microfone. De uma forma geral, todas as populações se toleram, Uhum. né? O que acontece é quando você entra em massas mais radicais. Aí você pode ter reações diferentes, mas eu acredito que isso em qualquer massa. Se você estiver no meio de uma massa islâmica Sim. furiosa, ai de você, né? É Se verdade. estiver uma massa de cristãos de direita também, né? Também pode sofrer consequências. Nós temos aí o poder branco americano, né? Sim. E se você está em qualquer tipo de massa manipulada, massa radical, você pode sofrer consequências. Eu, particularmente, sofri pouquíssimas afrontas, né? Ameaças, sofri algumas, mas pouquíssimas. Isso também depende do seu nível de comportamento. Se você é uma pessoa que sabe receber, vão saber te receber. Mas se você é uma pessoa que quer impor a sua posição, o seu pensamento, a sua religião ao outro, você também vai acabar recebendo imposição contra você. Então, existe perseguição? Pode haver um pouco de perseguição, sim. Houve um caso muito conhecido de um garoto de, se não me engano, 10 anos, chamado Ami, e ele recebeu de um ultra-ortodoxo nacionalista uma bomba. Lamentável. Ele ficou sem os dedos da mão. Era um presente de Hanukkah. Uau. Shloch Manot. Slurmanot. Assim, abriu o pacote, ele ficou sem os dedos. Mas esse homem foi preso Perfeitamente. e até hoje está na cadeia. Tá? Então, Israel, como Estado, não tolera intolerância religiosa. O que vocês têm visto aí, por exemplo, às vezes você vê crianças cuspindo em freira ou padre, isso é provocação justamente de alguns mais radicais que incitam as crianças a fazer isso, mas a polícia vai muito em cima dos que incitam esse tipo de comportamento. O que vocês viram, por exemplo, aí de danificar a estátua de Jesus e danificar a estátua de Maria, isso tem mais a ver com o desejo do soldado de ser liberado. Uau! É sério? Porque a gente sabe que existe uma intolerância muito grande em relação a esse tipo de comportamento. Então, quando o soldado já está cansado de fazer reserva, serviço de reserva, meu filho fez mais de 3 meses de reserva nesse período de guerra. A última vez ele falou, não posso ir porque eu estou estudando, senão ele teria que fazer mais ainda. Mas alguns soldados se aproveitam disso. Uau, vê que informação. Não é porque odeiam, porque são intolerantes, nada disso. É simplesmente para dizer quero ir embora. Quero ir embora. Fazer alguma coisa errada para poder ir embora. Exatamente. E imediatamente Netanyahu foi aos meios de comunicação, disse que esse tipo de comportamento é incabível, né? E que tais pessoas ficariam na prisão dentro do exército durante um tempo e depois seriam exoneradas das suas patentes também. Então, o Estado de Israel
não suporta intolerância religiosa. Afinal de contas, é o Estado mais pluralista religiosamente do mundo. Nós temos católicos, árabes católicos, nós temos árabes gregos ortodoxos, nós temos evangélicos, temos judeus messiânicos, temos judeus ortodoxos, ultra-ortodoxos, laicos, reformistas. Nós temos aqui também gente que veio do Líbano, que é maronita, gente que aceita Bahá'í, que é uma religião relativamente nova. Temos também os drusos, temos todo tipo de religião em Israel, e Israel é o único país onde isso pode acontecer e as pessoas não estão se matando. Perfeitamente. Eu vejo isso como um verdadeiro milagre de Deus, que nessa terra consegue preservar uma certa unidade. Esqueci, o segundo maior volume de religiosos aqui são os muçulmanos. Nós temos os muçulmanos laicos, aqueles que não seguem a religião. Nós temos os muçulmanos ortodoxos, né, que são aqueles que praticam a religião. Veja. E temos como se fosse o ultra-ortodoxo muçulmano, que são os radicais, os islamistas. Sim. Ou seja, também dentro do islamismo existem facções, dentro do judaísmo, dentro do cristianismo. Enfim, conseguir conviver todas essas populações no Estado de Israel, por si só, eu acho que o Estado de Israel quer ganhar prêmio Nobel da tolerância religiosa todos os anos. Mas isso a mídia não vai contar. Justamente. O que a mídia vai fazer é pegar esses pontos, né, e colocar como se fosse uma coisa que acontece todo dia, toda hora, né? Até uma coisa muito importante que nós precisamos compartilhar é justamente a resposta que o governo dá. Tipo, por exemplo, dando um exemplo do que aconteceu com o soldado, né? No caso do outro lá que enviou a bomba para a criança, também houve uma resposta do governo rápida. Isso mostra que o governo é sério em lidar com aqueles que ultrapassam a lei da tolerância, né? Do respeito mútuo, né? Então, às vezes, a mensagem que passa pela mídia ela é extremamente tendenciosa, né, quando pega uma coisa assim, às vezes isolada, e coloca como se fosse uma coisa que ocorre todas as vezes. E você tocou num assunto também que foi uma coisa que correu nas mídias sociais, que foi uma mulher, né, creio que era evangélica, não sei se ela é coreana, ela estava ali na Arova Yehudi, ali, no quarteirão judaico, querendo pregar no dia de Shabat. Então, assim, ela estava pregando, ela estava falando de Yeshua, mas justamente no quarteirão judaico, o lugar mais ortodoxo ali, as pessoas... Então, assim, ela provocou, né? Ou seja, não é que não haja uma liberdade de você professar sua fé, mas no momento religioso, principalmente judaico, que é o Shabat, aonde o núcleo ali é praticamente ultra-ortodoxo, Haredi, a pessoa ir para ali para querer pregar, ou seja, é literalmente invadir o espaço do outro. Aí foi hostilizado, até nos vídeos que circulou, teve gente que tentando apaziguar, e a própria polícia, o soldado, nós já falamos várias vezes com essa pessoa volta a fazer a mesma coisa. Então, assim, naquela ânsia de querer anunciar Yeshua, né, ou seja, a fé, a salvação, a pessoa acaba às vezes passando dos limites do respeito, né, que é o respeito justamente que provoca a paz, né, que traz essa shalom, esse respeito mútuo entre as religiões. Agora, ultrapassa isso, vai ter algum tipo de retaliação, e que foi o que aconteceu. Só que, muitas das vezes, né, o vídeo está correndo, a pessoa passa, olha aí, lá em Israel, lá, está pregando o evangelho e a pessoa está sendo hostilizada, mas também tem um contexto, né? Às vezes a pessoa não sabe do contexto que está ali no videozinho que passou, né? Então não é que é uma coisa que Israel tolera, né? Na realidade existem leis, regras. Agora, uma outra coisa, Miguel, que também tem sido meio polêmico, e eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso, como você vê, não tá muito aberto, não tem se falado muito ainda. Eu estou pensando já estou até com o material aqui pronto para fazer um vídeo. Mas sobre essa questão, tenho certeza aí que você tem bastante experiência nessa área dali do Mar Morto, né, a antiga região de Sodoma e Gomorra, né? Parece que agora vai haver ali
uma cidade do orgulho gay, né? Que em Tel Aviv isso já existe essa tolerância, né? Mas parece que agora estão promovendo alguma coisa ali perto do Mar Morto. E como é que você vê isso aí? Como é que isso tem sido repercutido aí nessa questão da cidade, né? Eu fiquei até é uma coisa que provoca, porque assim, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da promiscuidade, da idolatria, da maldade com os peregrinos e tal. Aí agora, justamente na mesma região, né, se está promovendo uma cidade justamente para esse tema do orgulho gay. Ou seja, como é que as pessoas estão vendo isso aí? Na realidade, a ideia que surgiu não é de formar uma cidade, mas sim um evento como o que houve a Festa Rave, que teve no Sul, quando teve o 7 de outubro. Querem fazer essa festa na região do Mar Morto. Porém, não está certo de que isso aconteça, principalmente porque muitos grupos estão contrários a isso. Não só os ultra-ortodoxos, os judeus ultra-ortodoxos e ortodoxos, gente da sociedade de uma forma geral, judeus messiânicos também estão se levantando contra isso, fazendo reuniões de oração a respeito disso, e também eu mesmo, pessoalmente, mandei uma mensagem para o primeiro-ministro alertando exatamente sobre isso, tá bom? Claro que eu não tenho acesso direto a ele, mas eu mandei pela rede social para que chegasse até ele por 3 vias pela rede social. Então, não, o povo de Deus, o povo que busca Deus, não importa se é judeu ou se é cristão ou se é messiânico, gente que teme a Deus não tolera isso, e com certeza esse tipo de evento não vai passar sem consequências. Verdade, né? verdade. E eles querem fazer isso lá no Mar Morto, que é um lugar isolado, é um lugar mais difícil de acesso, né? Mas eu gostaria de lembrar que em frente ao Mar Morto tem a Jordânia. E a Jordânia tem 75% da população palestina. Uau. E uma das ramificações do islamismo mais radical do mundo também está na Jordânia, que é a Irmandade Muçulmana. Então, eu acho que está faltando sabedoria, né? E eu acredito que a pressão vai continuar, não está certo isso aí. E mesmo em Tel Aviv também diminuiu bastante, mas a gente sabe de onde isso vem. Isso vem do financiamento de ONGs europeias que recebem dinheiro dos árabes para enfraquecer o Estado de Israel. Isso todo mundo sabe. Sim. Tá bom? Mas eu acredito que a pressão, tanto dos judeus messiânicos, quanto dos cristãos e dos judeus ultra-ortodoxos e ortodoxos, vai continuar, e eu espero que isso não venha acontecer. Novamente, não se trata de uma cidade, se trata de um evento pontual, ou seja, um dia, 2 ou 3, não sei quanto, mas vai acabar e vai ser desmontado se acontecer. Entendi. Bom, que bom esclarecimento, né? Porque as pessoas estão falando, não, vai ser uma cidade e tal, e realmente seria uma coisa bem provocativa, né? Porque seria uma coisa muito ruim. Já é só o evento em si, né? Mas ter uma cidade, aí isso já seria algo... Gente, olha, estamos com 419 visualizações. Ajuda a gente nesse like aí. Quantos likes nós temos aí? Vamos lá, gente. Então, vamos aumentar esse like, isso é importante para a gente. Vocês sabem muito bem, né? A gente sempre fala isso porque às vezes a pessoa esquece, né? Não é querendo ser repetitivo, mas você ajuda muito a gente no canal porque se torna relevante, né? O YouTube entende que está sendo relevante a live. 424 visualizações. Coloca o like aí pra gente, compartilha esse vídeo que está sendo uma brachá muito grande aqui, ter essa abertura aqui com o nosso Miguel aqui, porque é lá da terra de Israel e nem sempre a gente vai ter essa oportunidade, tem outros compromissos e a Shem nos abriu essa porta aí da gente poder estar ouvindo ele, um homem de Deus, com uma experiência incrível, muita história realmente vivida, não é história dos outros, é a história dele, pessoal, e depois a gente vai falar aqui sobre o material dele, mas é uma oportunidade que a gente está tendo aqui maravilhosa. Eu vou aproveitar agora para perguntar de outra coisa. Outra pergunta. Eu vi essa semana sobre a questão de política agora, né?
A gente sabe que o governo de Israel agora é o Likud que está, né, aí, né? Netanyahu, existe aquela coligação. Mas eu vi sobre essa parceria agora de dois partidos de esquerda, que eu não sei se é o Lavan, né? Ou seja, é o Bennett e o Lapid de novo, não é isso? Ou seja, conseguiram fazer um partido mesmo. O que aconteceu ali? Eram dois partidos formarem um, ou seja, e parece que isso está tomando uma proporção, uma força, né? Como você vê isso? Você acha que realmente a gente pode ver mais adiante aí uma mudança de partido? Ou seja, no momento a gente tem direita no governo. Você acha que pode vir a esquerda a ter esse espaço mesmo no governo? Como você vê isso? Eu acho que o que vai definir essas eleições vai ser o resultado, na realidade, do julgamento de Netanyahu. Se ele vai ser absolvido, se ele não vai ser absolvido. Netanyahu ainda detém mais da metade do parlamento. Ele continua com um índice alto de apoiadores de uma forma geral. E mesmo com todas essas coalizões aí, os partidos de esquerda dependeriam dos partidos árabes. Nós já tivemos um governo assim, é um governo muito problemático. Eu acho que, na realidade, o que deve acontecer é que os partidos mais radicais de direita vão ter que ceder, né? Vão ter que, por exemplo, aprovar a lei de recrutamento, que até agora não aprovaram. Netanyahu chamou atenção sobre isso. Parem de bloquear a lei de recrutamento, porque isso pode acabar levando à queda nas pesquisas e nas eleições. Perfeito. Principalmente porque muitos dos que votam no Likud são pessoas que servem ao exército e exigem que haja uma participação dos ortodoxos e ultra-ortodoxos maior no exército. Perfeitamente. Se isso não acontecer, com certeza o governo de Netanyahu cai. Mas eu acredito que eles vão ceder, porque, caso contrário, o partido de Bennett com Lapid e outros que estão se juntando aí para tentar formar uma frente, e vai acabar superando eles. No momento, na constelação atual, eles não têm condições de vencer Netanyahu. Sim. O que pode vencer são duas coisas. Primeiro, falta de aprovação da lei de recrutamento, que é muito importante. Segundo, decisão do tribunal ou do presidente de Israel a respeito dos casos de Netanyahu. Se Netanyahu vai ter que se retirar ou não. Caso ele tenha que se retirar, eu acredito que o Likud não tem um nome forte. E aí, realmente, o governo pode passar à esquerda. É isso que eu ia perguntar. Além do Netanyahu, não existe uma outra pessoa que tenha um nome assim dentro da direita que poderia, por exemplo, o Netanyahu saiu, mas entrou tal pessoa, né? Ou realmente saindo Netanyahu vai ter que ir para o outro lado, né? Não existe um outro nome ali dentro da direita que poderia assumir o lugar de Netanyahu? Boa pergunta, ninguém sabe. Netanyahu é aquele líder que sufoca os seus liderados, ou seja, ele não forma herdeiros. Sim. E a expectativa é de que haja uma briga interna, e essa briga interna pode acabar em nova divisão. Se eu fosse escolher um candidato para ser o próximo primeiro-ministro, eu escolheria Yossi Cohen, que é o ex-chefe do Mossad. Ele é candidato? Por enquanto, não. Sim. Uma boa pedida. Uau, veja, gente, que coisa. A gente olha para esse cenário que é cenário de últimos dias, né? A gente está vendo a Harita Yamin, tem, sem dúvida nenhuma. Né? E essas coisas, a direção para onde Israel vai caminhar, né? Ou seja, a questão geopolítica, ela nunca se falou tanto de geopolítica, né? Acho que se a gente voltasse aí 20 anos atrás, 30, dentro da teologia, abordava um tema muito só mais espiritual do que político, geopolítico, né? Mas ó, esses últimos dias tem sido assim muito intenso e abre um entendimento fenomenal essa questão da geopolítica dentro do cenário profético, né?
para onde a política israelense vai ser direcionada frente, né? Questão de guerra, de acordos de paz. Então, assim, depende tanto daquele que vai estar ali na liderança do governo, né, das influências políticas, das decisões que vão ser tomadas em relação a essa questão de Judéia e Samária, né, a famosa Cisjordânia, seja assentamentos, não faz assentamentos, a questão de Gaza. Então, assim, realmente é algo muito complexo, né, e que envolve o mundo espiritual de uma maneira muito tensa, né? Às vezes a gente vê ali só uma briga política, mas não, existe uma guerra espiritual atrás disso. Inclusive, tem um livro do senhor aí muito fenomenal, né, o tema, depois a gente vai mostrar aqui, que fica a sugestão já desde agora, é, a questão da política ela não está ali só as pessoas fazendo os seus interesses próprios, existe um mundo espiritual por trás, não? E essa atualização que você trouxe aqui, ela é muito importante até mesmo para a gente tentar prever, né? Ou seja, estou atento ao cenário político de Israel, o que vai acontecer, porque sim, gente, a gente está aí no final já, para as coisas acontecer, e Yeshua está às portas para chegar, e isso acaba sendo um despertamento para a nossa vida espiritual. Como é que eu estou espiritualmente? Né? Como é que está a minha vida? Diante dos sinais. Assim, não, você não me avisou, chegou de repente. Não, ninguém vai poder dizer isso para Yeshua, não. Né? Olha, eu estou te avisando, olha, há muito tempo. Deixei os sinais aí, não é verdade? Eu acho que o livro, depois você vai tocar no assunto do livro, né? Sim, sim. Ele mostra bem esse aspecto espiritual e como desvendar isso. Tá? Mas eu já vou adiantando que eu já estou trabalhando no segundo livro, que é o 2.0. Uau! Onde eu vou falar sobre o mesmo assunto dentro do governo e dos bastidores de Israel e dos Estados Unidos. Né? Aí eu falei muito sobre os bastidores da estratégia do principado das trevas através da ideologia anti-Israel e anti-povo de Israel. Nesse outro eu vou estar falando sobre os bastidores de como existe aí a chamada contra-revolução espiritual, né? E como saber quem é quem nesse cenário aí. Porque a gente está vivendo realmente um cenário muito parecido com aquele livro Este Mundo Tenebroso. Uhum. Quem já leu aquele livro entende isso. Este Mundo Tenebroso é um livro de ficção, né? Sim. Ficção cristã, do Frank Peretti, um ótimo livro, até recomendo para quem quiser ler. Só que o que eu estou fazendo é mais ou menos contar o jeito mais ou menos do Frank Peretti, mas da realidade atual. Ou seja, através da geopolítica, ver exatamente como as forças das trevas estão agindo. Sim. Né? Esse primeiro livro eu falo mais do aspecto do Irã e imunidade muçulmana, toda essa coisa aí, Turquia, tudo junto, mas no próximo eu vou estar falando como eles operam também dentro de Israel e dentro da América, dentro do Brasil, né? E como nós podemos estar sendo proativos na batalha contra as forças do mal. Uau, uau, muito bom, muito bom. Bom, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui o livro, mas veja, Miguel, nós temos aqui um super chat aqui do nosso... É o Ari MacLeod? Para o Hashem, nosso querido amigo Ari aqui, ele mandou uma pergunta. Primeiro, obrigado aí pelo superchat. Shalom, Rabino e Miguel Nikolaevski. Vocês acham que a Suprema Corte de Israel é tendenciosa e está com viés progressista? E sobre o advogado que vazou o áudio dizendo que quer que vai desmantelar o mundo da Torá? É isso mesmo? Você tem alguma informação acerca dessas perguntas? Em primeiro lugar, nós temos que separar que são duas coisas completamente diferentes. Ou seja, advogado é uma coisa, ou promotor é uma coisa, né? E outra coisa são os juízes da Suprema Corte. São duas coisas completamente diferentes. É claro que nós temos advogados e promotores mais radicais, tá? Mas temos também alguns que são de direita. Então, fala de qualquer advogado, ela pode ser uma fala inútil, como qualquer fala útil também. Vai depender daquilo que você quer ouvir, e tem gente que vai falar isso, tem gente que vai falar aquilo. Então, vamos deixar o advogado para lá. Com relação à Suprema Corte,
na realidade, aí sim a coisa é um pouco mais perigosa. A Suprema Corte, ela não necessariamente é progressista, né? Mas sim, ela é militante, militante principalmente em prol dos direitos humanos, né? E da questão da dúvida, né? Da dúvida, mas ela é mais intolerante em relação principalmente a celebridades e políticos. Por que isso? Porque em Israel o progressismo é no sentido de dar o exemplo ao público. Por quê? Porque se absorve um político facilmente, a mensagem que vai para o público é: vocês também podem. Sim, Da mesma sim, forma, um ator, um cantor, se absorve ele facilmente, a mensagem que vai para o público é: vocês também podem. Então é por isso que normalmente a Suprema Corte de Israel é bastante militante nessa área e, por outro lado, ela é mais relaxada com relação, por exemplo, a crimes hediondos de terroristas. Nós temos vários terroristas que estão presos, mas não foram julgados até o dia de hoje, o que é um problema. Por que, que eles fazem isso? Porque eles dizem: mas isso é uma questão de guerra. Isso tem que ser julgado talvez num tribunal militar ou levar para uma corte internacional. E por enquanto, não fazem nada em relação a isso. Isso causa uma distorção muito grande, porque a população diz: espera aí, quando é um crime simples de um garoto que roubou alguma coisa, ou que uma pessoa que atropelou a outra na rua, julga rapidamente, condena severamente. Mas quando é terroristas, mantém preso, mas não condena, não leva à justiça, não decreta pena de morte. Então, existe aí um disparate, e um dos motivos para isso é que Israel, por incrível que pareça, não tem uma Constituição. Emmett. Tá bom? A justiça de Israel é baseada em leis que foram levadas ao parlamento ou leis que foram, através do sistema de justiça, levadas também e consideradas válidas por causa das normas. Não temos uma Constituição, isso impede também uma ação proativa em certas coisas. Verdade. Então, não é deliberadamente pró-esquerda, não. É deliberadamente mão de ferro com celebridades, políticos, e a mão é mais relaxada quando se trata de pessoas ligadas a outra etnia, a outro país, a um conflito de origem nacionalista. E em relação ao cidadão comum, também existe uma facilitação, tudo é negociável, tudo pode ser tratado no tribunal. Já estive no tribunal algumas vezes e vi que é coisa muito assim, toma lá da cara. Né? Sim. Chegar a um consenso ao invés de simplesmente levar julgamento, levar anos até ter uma investigação e ter um julgamento. Não, eles querem resolver logo. Então, tudo é uma questão de negociação entre advogados. Muito bom. Até falando sobre essa questão, aproveitar o gancho da questão da Suprema Corte, nós ouvimos, né, a informação, a notícia de que agora é lei em Israel, realmente foi aprovada a lei sobre a questão de pena de morte para terrorista? Foi aprovada sim, mas novamente a decisão ainda fica com a Suprema Corte. Aham. Existe a possibilidade que não havia antes, mas a decisão ainda é da Suprema Corte. Ainda é com a Suprema Corte. Essa questão é muito interessante, a questão de não haver uma Constituição, é pelo fato da Torá originalmente ser a Constituição de Israel, ou seja, eu entendo que o Estado ele se diz laico, né? Porém, a identidade do povo é a identidade judaica, né? Ou seja, por identidade, a religião, a fé, ou seja, é o judaísmo, claro, porque é a cultura e é a alma do povo histórica. Então, logo, não tem como separar o judaísmo, a identidade judaica da Torá. Então, seria essa a ideia mesmo? Ou seja, a Torá ela não está sendo... ela não é colocada como o padrão de Constituição, porque senão teria que cumprir várias coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai colocar outra no lugar. Seria essa a ideia? Não, eu acho que, na realidade,
a gente costuma ter um olhar muito romântico sobre o que é o judaísmo. Uhum. O que é o judaísmo? O ultra-ortodoxo, ele vai reger a vida dele de uma forma muito mais protetora de tradições do que, por exemplo, um ortodoxo. Não estou falando de uma pessoa laica. Sim, sim. E o laico, muito menos ainda do que o ortodoxo, que é o tradicional. Ou seja, o judaísmo para o ultra-ortodoxo, ele é um. O judaísmo para o ortodoxo, ele é outro diferente. Sim, verdade. O judaísmo para o ortodoxo, o reformista, é outro. Tá? Existem, inclusive, reformistas que acham que homossexualismo está tudo bem. Sim, verdade. Tá? E existe também, por exemplo, os laicos que, ok, eu até acredito que exista algo, mas não sei se é Deus, não sei se eu posso chamar de Deus. Tá? E nós temos uma série de ramificações no judaísmo. Então nós não temos como ter a Torá como base da Constituição, porque cada um vai dizer, não, mas aqui eu cumpro assim. Sim, Não, tem que ser mais radical, tem que ser menos radical. Bater bexixim, lo bater bexixim, 1 para 60, não é 1 para 60, como é sábado, pode acender, não pode acender, pode viajar, não pode viajar. Ou seja, não temos como ter a Torá como Constituição, né? Mas eu acredito que a situação que não escolheu a Constituição é pelo fato de os judeus, até há pouco tempo, acreditarem que não se pode ter uma Constituição quando você tem menos da metade dos judeus do mundo fora do país. ok. Esta era a alegação, né? Nós temos que fazer uma Constituição, então temos que ter o apoio da maioria dos judeus do mundo. Como nós não temos a maioria dos judeus do mundo, não podemos ter uma Constituição. O ex-presidente da Corte Suprema, né, esqueci o nome dele agora, fugiu, mas ele disse o seguinte, olha, nós podemos não ter uma Constituição formal, mas o conjunto de leis que nós temos já é uma base constitucional, como se fosse uma Constituição, foi constituída. Então, nós não precisamos de uma Constituição. Olha, que fenomenal. Talvez esse seja o motivo. Gente, vocês estão tendo um material aqui exclusivo de alguma opinião de um israelense que vive lá, está dentro da panela quente, né? e tem o entendimento real do porquê das coisas. Né? Porque a gente que está fora de Israel, a gente sempre pensa, conjectura, é por isso, é por aquilo, né? Mas estar dentro, vivendo ali as leis todo dia, conhecendo de perto, é outra coisa. Né? Nós temos um outro superchat aqui da Ângela Machado. Ela disse assim: a Suprema Corte de Israel igual à Suprema Corte do Brasil. Eu acho que ela quis afirmar, né? Bibi, o melhor primeiro-ministro de Israel. A esquerda de Israel é igual a de todo mundo. O que você acha disso? Não exatamente. Não exatamente. É verdade que esquerda é esquerda no mundo todo, porém a esquerda israelense é bem mais nacionalista, tá? Sim. Do que a esquerda brasileira, por exemplo. O que diferencia principalmente a esquerda e a direita em termos de Israel é o romantismo. A esquerda israelense, ela acha que as coisas podem ser resolvidas se você devolver terra, se você devolver território. Facilitar mais as coisas, né? Concessões, facilitar mais a vida. Eles acreditam que um dia um árabe islamista vai se tornar bonzinho. É, difícil. Porque nós descobrimos no 7 de outubro que isso não existe. Verdade. Porque eu costumo dizer assim, você quer ver o absurdo do 7 de outubro? A maioria das pessoas que moravam junto a Gaza eram de esquerda. Ou seja, eram pessoas que gostavam de trabalhar com os árabes, pessoas que acreditavam na paz com os árabes, pessoas que estavam dispostas a ceder e dar terra para árabe para poder ter paz. Foram justamente essas pessoas que foram traídas pelos árabes e foram atacadas. Então, a partir do 7 de outubro, a gente costuma dizer que não existe mais esquerda real em Israel. Todos se tornaram de direita. Todos se tornaram mais
mais nacionalistas, Uau. mais sionistas. Uhum. Então, esta é a situação real. Então, é bem diferente da questão do Brasil. Infelizmente, a esquerda no Brasil está ligada à corrupção, vamos ser sinceros. Eu não estou falando de dinheiro somente. Nós temos corrupção de dinheiro no Brasil e também na direita. Sim. Estou falando de corrupção generalizada. O que é corrupção generalizada? Política de destruição da família, política de destruição da moral, política de destruição da educação e da cultura do país, desconstrução dos valores básicos que mantêm uma sociedade crescendo, se reproduzindo e desenvolvendo o país. A esquerda no Brasil ela é desconstrutiva. Já não é o caso em Israel. Tá? Em Israel, mesmo os de esquerda são construtivos. Sim. Querem um país desenvolvido, um país com uma boa economia. A intenção aqui é construir e não desconstruir. É bem diferente, graças a Deus. Então a gente pode dizer que depois do 7 de outubro mudou um pouquinho a visão desse liberalismo todo, né? Ou seja, não é um liberalismo, mas é a boa vontade, né, que toda essa ideologia da esquerda, que é uma boa vontade de dizer, não, vamos dar uma chance, vamos dar um voto de confiança, né, eles podem mudar, a gente pode viver. Então, isso mudou um pouco. Mudou um pouco, não, mudou muito. E eu tive um ótimo exemplo disso essa semana. Cristãos católicos e ortodoxos sempre foram em cima do muro. Uhum. Ou seja, como eles são árabes também, de origem árabe, tanto os cristãos católicos quanto os ortodoxos, a língua deles, mãe, é a língua árabe. Então, eles sempre foram em cima do muro, mas sempre tenderam mais para o lado árabe. Sim. Apoiar os palestinos, apoiar o Irã, apoiar o Líbano. O que aconteceu depois do 7 de outubro? Houve uma inversão. Eles querem servir ao exército. Eles querem votar na direita. Uau. Ontem eu estive em Jerusalém conversando com um senhor árabe. Ele falou, eu e a minha família, nós só votamos no Benjamin Netanyahu. É uma coisa que não acontecia 10 anos atrás. Isso só veio acontecer por causa do 7 de outubro. E ele mesmo veio e falou assim, eu quero mais que Israel termine o serviço no Irã. Coisa que eu jamais ouviria antes do 7 de outubro. Uau, uma mudança total. Uma mudança total. Sim, lamentavelmente, né, foram a perda de tantas vidas, mas que de uma certa forma até provocou uma mudança no pensamento, no comportamento, né, político, que de certa forma traz uma mudança também na questão da segurança, né, porque, ou seja, aqueles que entendiam dessa forma, quiseram viver ali próximo da fronteira, ter um relacionamento mais próximo com aqueles palestinos ali, estavam com o coração aberto, mas, ou seja, de uma certa forma, se colocando em perigo, né? Hoje já não tem mais esse tipo de pensamento, ou seja, a possibilidade ficou mais distante disso acontecer, né? Verdade. Bom, a gente está chegando, se aproximando aqui do final da nossa live, que pena, mas eu quero, antes da gente chegar aqui ao final, né, apresentar também o trabalho que nosso querido Miguel Nikolaevski tem feito, né? Na realidade, a gente vai até mostrar os livros aqui, porque sinceridade, deixa eu fazer uma propaganda minha aqui. Olha, gente, fenomenal. Não terminei de ler ainda todo, não, mas estou na metade já. Mas, além de conhecimento geográfico, esse livro dele aqui, Vivenciando as Páginas da Bíblia, já no início eu já fui impactado aqui com uma mensagem espiritual profunda, de uma experiência que ele teve, né? O segundo é uma experiência mais profunda ainda. Então, assim, deixa eu compartilhar aqui um pouco do material dele. O primeiro livro que eu coloquei aqui na lista é esse daqui, Vivenciando as Páginas da Bíblia, né? Texto e contexto através das experiências reais nas terras bíblicas, por Miguel Nikolaevski. Está fenomenal, porque é a experiência dele sendo passada para a gente. A vivência, não é a teoria. Eu acho que
eu entendo que já é alguma coisa, né? Quando você ensina e você diz assim, poxa, eu penso, esse é meu pensamento, essa é a minha interpretação, já vale. Mas quando ele traz a vida dele, a experiência que ele teve, fenomenal. Então, sim, pode falar. Já estou escrevendo o segundo dessa série. Já está escrevendo o segundo, veja. Já está vindo o segundo. O outro é o que a gente estava falando agora há pouco, desvendando o Principado das Trevas, como o regime ressuscitou o Principado das Trevas em forma de jihad contra Israel. Que tema! Que tema! Olha lá, como o regime iraniano ressuscitou o príncipe da Pérsia em forma de jihad contra Israel. Gente, fenomenal. E esse também foi o que o senhor falou aí, né? Que também vem o... Não, o outro vai ser depois da... É um tema bastante interessante, né? Entra muito na questão prática da luta espiritual nos últimos dias. Como nós devemos nos posicionar, né? O livro Vivenciando, ele é um livro assim que você vai poder utilizar para mensagens, para testemunhos, né? E até para a própria vida pessoal. É um livro assim muito pessoal e muito impactante. E o segundo está indo pelo mesmo caminho. Já estou na metade do segundo. E o segundo livro do Principado das Trevas vai ser mais um livro sobre batalha espiritual. E como ver as coisas na sociedade nossa, brasileira, americana, israelense, como lidar com isso no dia a dia. O livro do Shofar tem aqui festas e memoriais de Israel, para aqueles que desejam se aprofundar aqui no tema, reflexões messiânicas e guia de Jerusalém. Gente, tem mais, né? O material dele é extenso. Então, assim, você pode... aqui, esses livros estão na Amazon, né? Estão na Amazon, mas também está no chamado Guia da Bíblia. Vou colocar aqui, ó, guiadabíblia.com, onde eu divulgo todo esse trabalho aí. Lá vocês têm link diretamente para quem está no Brasil pode comprar pela Hotmart. E quem não conseguir pode entrar em contato comigo e pegar pela Amazon também, escrever o meu nome na Amazon. Vai ter um monte desses livros lá para vender também. Sim, ótimo. Para outra página. E aqui, eu vou compartilhar também aqui o site, né? O website aqui, miguelnicolaevski.com.br, onde você... portal de estúdios aí, se você apertar no portal de estúdios, vai chegar no Guia da Bíblia. Justamente. Então tá aqui, gente, para vocês, entra aí e explora. E o canal do YouTube também, que é o Miguel Nikolaevski, Café Torá e Notícia de Israel, não é isso? Isso. Café Torá é o primeiro site de notícias de Israel. Desde 2004, estamos aí até hoje. Excelente. E aqui você pode explorar dos vídeos todo o trabalho que ele tem feito, tem realizado. Como eu falei aqui, como eu mencionei, ele não está começando agora. Tem muita experiência, muita coisa para compartilhar. Muita coisa para compartilhar. Só um pouquinho que a gente conversou aqui, 1 hora de live, já foi coisa dessa que a gente compartilhou, que a gente aprendeu aqui. Então você tem muita coisa para aprender com o nosso querido Miguel aqui, professor nessa área tão, não só de questão teórica, mas questão prática de vivência, né? Deixa aquele like aqui, que é muito importante para a gente, tá bom? Vai ser uma brachá muito grande, uma bênção muito grande, para que esse vídeo seja divulgado e as pessoas possam ouvir tudo isso que o Miguel tem falado aqui, que tem sido sensacional. Ok. Querido Miguel, nós vamos chegando ao final. 1 hora de live aqui foi uma brachá, uma bênção muito grande. Tê-lo conosco, uma honra muito grande. E eu sei que você também faz um trabalho, você ajuda as pessoas que quando vão a Israel. Então eu vou deixar você aqui livre para falar, apresentar seu trabalho, apresentar também o que você produz, tudo que você quiser. O espaço é seu. Em primeiro lugar, obrigado. Prazer. Existem duas atividades principais que eu realizo. Primeiro, a parte de guiar pessoas aqui em Israel através das páginas da Bíblia. Eu sou guia autorizado pelo Ministério do Turismo, formado pela Faculdade Wingate em Israel.
E, em segundo lugar, eu tenho o Ministério de Ensino. Todos esses livros, todos os cursos são desenvolvidos para abençoar vidas no Brasil e no mundo todo. Como eu faço esse Ministério de Ensino? Claro, nós temos ali centenas de matérias já no nosso site, que é dabiblia.com, inclusive de coisas que a gente desvendou da Bíblia que ninguém escreveu sobre isso. Por que Jesus foi realmente batizado? Ou que significado tem tal texto que não se compreende, né? Enfim, o Ministério de Ensino está baseado também nas revelações que estão no livro, Vivenciando as Páginas da Bíblia, e também eu realizo muitas conferências todo ano no Brasil, em seminários, igrejas, sinagogas messiânicas. Quem quiser, só entrar aí pelo site que foi apresentado pelo Rabino, entrar no site, fazer a solicitação. Claro, existem algumas condições para que eu possa realizar conferências na sua igreja ou no seu estado, aí no Brasil ou fora do Brasil, mas justamente esses dois lados. Primeiro, guiando pessoas aqui, grupos de imersão em Israel. Todos os anos temos alguns grupos e também, inclusive, temos um grupo para novembro desse ano, tá? E também o Ministério de Ensino, que é conectado à internet e também palestras por todo o Brasil. E, óbvio, temos outras atividades aqui junto às comunidades messiânicas aqui, apoiamos diversos ministérios, damos suporte a diversos ministérios. Enfim, essas são as atividades que eu estou envolvido para a glória de Deus. Eu costumo dizer, isso não vem de mim, vem do Senhor. Amém, amém, Baruch Hashem. Bom, queridos, nós vamos chegando ao final da nossa live. Sim, muito agradecido aqui por todos vocês que estiveram na live com a gente, que vieram, né, prestigiaram aqui. Realmente vocês não estão perdendo, essa live foi sensacional. Sei que outros vão ver a live depois, né, quem não pôde assistir, trabalho, etc., vão ver a live depois. A gente vai fazer algumas edições de algumas coisinhas, mas foi imperdível, foi sensacional. Eu espero, Miguel, que a gente possa fazer outras, né? Vamos esperar em Deus que nos abra essa porta. E sim, pretendo aí para o ano que vem a gente estar em Israel, em Eretz Israel. Vamos depois conversar também, da gente poder fazer alguma coisa juntos. E, queridos, a todos, mais uma vez, muito obrigado. Toda Arabá a todos. Vamos terminando a nossa live por aqui. Shalom Uvrachá a todos. Vamos programar uma outra live também com outro amigo. Vocês fiquem atentos aí que nós vamos fazer a divulgação também. Mais uma vez, Shalom Uvrahá, querido Miguel, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial, no nome do nosso Mashiach Yeshua, e assim seguimos. Eu gosto muito do lema, pego esse lema lá de Apocalipse, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Yeshua nesses últimos dias, né? Ou seja, fazendo parte, que é um privilégio, né? Poder falar do Messias, falar do amor de Deus e falar do Messias de Israel, Yeshua de Nazaré, é um privilégio para todos nós. Um grande abraço, Shalom Uvrahá, Toda Arabá, muito obrigado. Shalom, shalom, queridos. Vamos terminando. Tov, meu, de Baruch Hashem.